Paz do Senhor a todos. Amém? Muito bom estar na casa do Senhor. Lembro que há cerca de um mês atrás eu estava aqui, pregando. E Deus é maravilhoso. Outra vez eu falei sobre a ceia do Senhor, E agora eu vou falar em Gênesis capítulo 27, sobre a vida de um personagem. E vamos tirar alguns exemplos da vida dele para a nossa vida também. Porque os tempos, irmãos, não são fáceis. Ontem aqui a gente estava com os jovens, eu estava aqui com os jovens ontem. E jovens, aos sábados, é dia de reunião, tá bom? Sei que não tem tantos jovens aqui, Os jovens estão sumidos. Mas eu lembro também, compartilhei isso ontem, em Apocalipse capítulo 22, fala sobre a ideia de que o justo vai ficar mais justo e o mal vai ficar mais mal. Porque algum tempo atrás, eu compartilhei isso na família ali da minha esposa, que agora é minha família também, a gente estava fazendo um culto. E na conversa, alguns, foi no início dessa pandemia, muitos diziam, agora Deus vai trazer um avivamento. Eu sou uma pessoa mais um bocadinho, não é cético, eu não sou cético, mas eu disse, olha, não sei, eu acho que vai ser igual, e até citei esse versículo, vai ser igual ali, olha, Deus vai aperfeiçoar aqueles que são dele e os que não são, amigo, Porque a palavra de Deus, João Batista profetizou e disse que Jesus Cristo, ele tem a pá na mão. E ninguém engana ele. Por um lado, ele vai pegar e jogar o joio e para o outro o trigo. Com Cristo não há meio termo. E Cristo está voltando. Amém? E não tem meio termo, ou é ou não é. Ou a gente é e vai firmar ainda mais, ou não é e vai fugir, porque agora vai vir a dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo de crise, onde o medo tem imperado nas pessoas. Vamos ler, eu já estou introduzindo, mas eu gostaria de ler primeiro para falar. Gênesis 27, o verso 41 ao 44, para dar início. E não fechem, porque a gente vai folhear aí a vida desse personagem chamado Jacó. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. E aborreceu, ou seja, se irou Saul contra Jacó, por causa daquela bênção. Qual é a bênção? Tem uma vírgula aí, vamos fazer uma pausa nessa vírgula. Por quê? Porque Jacó é o cara que se importava com as coisas e queria a bênção sobre a vida dele. Esaú, ou Esaú, ele estava desculpa a expressão, ele estava se borrifando. Ele queria viver a vida dele de qualquer maneira, desprendido do mundo e de todos. Mas Jacó não, Jacó era o cara que estava na casa do pai. Por quê? Porque ele queria as bênçãos do pai. Mas pela regra, quem receberia a bênção era quem? Que era primogênito, porque nasceu primeiro, eram gêmeos, mas quem veio primeiro era Esaú. Então a bênção viria sobre Esaú. Mas Jacó era um espertalhão, como se diz aqui em Portugal. Jacó, o próprio nome diz, enganador, usurpador, o cara que dá a rasteira no outro. E aí, dentro deste contexto, Isaac, o pai dele, já estava no fim da vida e disse, olha, façam aí, já tinha perdido a vista, já não enxergava direito, disse, olha, faz aí um guisado para mim, vocês dois, saiam, desculpe, Esaú, ele disse para Esaú, olha, Saul, sai, caça aí para mim já não lembro, é um coelho? Não, não interessa, traz aí uma caça para mim, um animal,
caça, traz, faz um guisado para mim que eu quero comer, e a hora que eu comer e saborear, eu vou te abençoar e derramar as bênçãos que o meu pai Abraão derramou sobre mim, eu vou passar para você. Porque as bênçãos de Deus eu quero sobre a sua vida. E aí, dentro desse contexto, Raquel, mãe, ouviu e falou assim, opa, mas quem gosta disso é Jacó, esse daí está se borrifando, vou chamar esse Jacó. E chamou. E eles fizeram ali uma trama onde Jacó enganou o pai. O pai pensou que Jacó era Esaú e deu a bênção sobre a vida dele. Ok? E aí chega agora Esaú. E fala o quê? Jacó me enganou e se irou contra ele. E aí vamos continuar. Com o que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, ou seja, que ele vai morrer, então eu vou matar Jacó, meu irmão. E foram denunciadas essa ideia a Rebeca sobre Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta, acólhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Mora com ele ali algum tempo, até que passe a ira e o furor do teu irmão. Amém? E Esaú matava mesmo, porque era caçador, era homem bruto, da caça, do mato. Jacó não, era um carinha, era aquele rapazinho que ficava em casa ali, mas né? Ficou com medo ou não ficou? Claro que ficou. Deu um jeito de sumir logo. Sabe, irmãos, e isso tipifica a nossa vida. Nós vivemos, e o pastor estava orando aqui agora, que nós vivemos num mundo que está sob o pecado. Sim ou não? E nós temos visto que tende a piorar. Não se iludam com melhoras. Não se iludam. Não se iludam. Se preparem, porque coisas piores hão de vir. O mundo está em crise, porque o mundo está sem Cristo. Não conhecem a Cristo. O pecado impera, a maldade impera na vida das pessoas aí fora. Daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não querem as bênçãos de Deus. Sabe, Jacó era um trapaceiro. E o que tipifica a nossa vida antes de conhecer Jesus, amém? Todos nós, diz a palavra de Deus, vivíamos nos nossos delitos e pecados. Agora não, agora nós somos da luz, nós conhecemos a Cristo, amém? Sabe, nós aceitamos a Cristo, mas agora começou uma jornada na nossa vida. Quando a gente busca as bênçãos de Deus e nós somos abençoados por Deus, sabe o que acontece? O diabo se levanta e se levanta com furor para tentar destruir e acabar com a nossa vida. Não se iludam. O diabo, diz a palavra de Deus, que ele anda de redor, procurando a quem destruir. Se você der brecha, se você der oportunidade, ele vai destruir a sua vida. Não se iludam. E aqui Jacó, ele estava buscando as bênçãos. É óbvio que a gente, na nossa busca, a gente faz as coisas porque nós somos falhos. Sim ou não? Ninguém de nós é perfeito. Se nós tivéssemos essa consciência, se calhar o nosso trato uns com os outros seria melhor. Sabe o que é o nosso problema? Às vezes nós nos achamos superiores uns aos outros. Porque eu sou melhor numa área, eu acho que todo mundo tem que ser. Mas todos nós somos falhos em alguma área da nossa vida. Todos nós. Não tem ninguém aqui perfeito. Cristo é que é a perfeição em nós. Então, sabe, Jacó
recebeu a bênção do pai, a bênção patriarcal, que passou de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, Abraão abençoou Isaac e agora Isaac abençoou Jacó. E nós fomos abençoados com essa bênção, amém? Porque nós somos esse povo. Nós somos povo de Deus agora. E aí o diabo se levanta. E o diabo tem se levantado com furor no mundo inteiro. E tem varrido aí, tanto é que os cristãos são o povo, a etnia, vamos falar assim por dizer, o grupo mais perseguido hoje no mundo. E ninguém fala nisso. É o grupo mais perseguido e discriminado hoje no mundo e você não vê notícias sobre isso. Ok? Nós estamos com medo, irmãos. Eu vou contar um testemunho aqui. Todo mundo sabe que eu fiquei doente, né? Quem não sabe, vai saber agora. Eu apanhei também Covid. Há cerca de um mês atrás também. E sabe, irmãos, é uma doença que mata. Nós ouvimos hoje o testemunho. Eu tenho um tio que faleceu no Brasil também com isso. Nós temos um pai de uma irmã nossa que também faleceu há uma semana atrás, né, pastor? Da irmã Linda e do pastor Osmar. Também faleceu. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Já morria gente de gripe antes, sim ou não? Todos os anos. O ano passado morreu 3.400 pessoas. Está no site da DGS. Tá? Se vocês pesquisarem no Google, vai aparecer um monte de jornal que em janeiro noticiaram isso, que agora eles sumiram. Porque antes o Covid estava vindo, agora que veio o que interessa, ninguém fala mais sobre isso. Até agora, em cerca de 8 meses, morreu quantas pessoas em Portugal? 2.000 e qualquer coisa. Está dentro do limite. É óbvio que todos nós temos guardado. Ela é uma gripe que se propaga muito mais rápido porque não tem... Ela é uma gripe nova. As pessoas não têm imunidade ainda. Não se tem nenhuma vacina. Não se está se aprendendo sobre ela. E graças a Deus todos nós temos guardado e temos que guardar dessa gripe. Amém? Temos que guardar. A gente não brinca com a morte, porque ela mata. Só que antes a gente não dava importância e agora está dando tanto. Por quê? Antes a gente não tinha medo, por que agora a gente está morrendo de medo? Por que a gente tem medo de se reunir? Porque não é proibido? Agora tudo bem, mais de 5 em grupos que não seja aqui, né? Porque aqui ainda é permitido, e graças a Deus por isso. E a gente tem que respeitar a lei, não vamos, né? Mas isso não impede da gente estar junto, da gente conversar, da gente ver um irmão. O problema é que as pessoas têm deixado de vir da igreja. As pessoas têm deixado de fazer as coisas de Deus por causa do medo. As pessoas estão morrendo de medo. O medo está tomando conta da vida delas. O diabo está ganhando terreno na vida das pessoas. Irmãos, eu tive. Sabe qual a diferença? É que a hora que eu vi, porque eu não costumo... Irmãos, eu até quando liguei para o Saúde 24, a mulher ainda queria mandar só eu ficar em casa. Falei para a senhora, eu estou ligando. Olha aí para a senhora ver no seu sistema, que vocês têm acesso aí, que eu sei que tem. Olha quantas vezes nos últimos 10 anos eu fui. Eu te digo até mais, eu estou em Portugal há 20 anos que eu vim para aqui. Vai fazer 20 anos, que eu vim no início de 2001. Vê quantas vezes eu fui no médico. Uma vez, porque eu parti as costelas, eu tive que ir no médico para ver se realmente tinha partido das costelas. Eu não vou no médico, irmãos. O que é mal, né? Mas eu também não... Eu, graças a Deus, tenho uma saúde, é bom. Porque eu tenho uma saúde que Deus me deu, que é muito boa. Mas dessa vez a minha imunidade estava baixa. E por causa disso eu apanhei a gripe e foi forte. E aí eu estava mais de uma semana me tratando em casa e não sabia... Não estava melhorando, febre e tudo. Eu liguei para a mulher, falei, olha, estou com 39 de febre. E aí? Já tem 4 dias que eu estou assim com febre. Então, se eu estou ligando para a senhora é porque alguma coisa aconteceu. Marcaram, fiz o exame, positivo. Aí, quando deu positivo, eu ainda estava com muita febre, com muitas dores. Eu liguei novamente e falei, olha, eu tenho que ser... Porque eu estou sentindo falta de ar já.
Ah, mas aí eu cheguei no Garcia de Horta, me encaminharam para lá, né? Conversei, consegui que me encaminhassem para o Garcia de Horta. Cheguei lá no Garcia de Horta, irmãos. Aí uma enfermeira me atendeu, eu fiquei lá meia hora num quartinho isolado lá. Depois disso, veio uma enfermeira me atendeu, colocou aquela coisa para medir a nossa... não é tensão, é oxigênio. Oxigênio. Aí estava dentro do padrão, no limite, que é 98. Estava 98. Ah, não, isso é normal, senhor Kelso, porque agora tem tido muito medo nas pessoas, e é verdade. O que ela falou é verdade. As pessoas, o síndrome do pânico nas pessoas tem feito com que elas sintam até falta de ar. Tenho a impressão que está faltando. Eu falei, minha senhora, eu não... Eu vou falar uma coisa para a senhora. Se tem uma pessoa que é calma, porque eu confio em Deus, sou eu. Tá? Não que eu seja perfeito, mas eu aprendi. E eu sou tranquilo. Eu estou tranquilo. Não é por causa disso. A senhora mediu aí, mas eu estou aqui há mais de 30 minutos parado, sentado aqui. Porque agora há pouco, só de eu procurar esse lugar aqui, eu dei uma volta no hospital, porque deu trabalho para achar aqui, porque está uma bagunça, como diz a gente em Portugal, está uma balbúrdia aquilo lá por causa disso. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela, ela falou assim, não, então dei aqui uma voltinha. E você sabe que a voltinha lá, que ela mandou eu dar uma caminhada, a sala é como daqui, aqui assim, e a largura ainda é menos. Aí dá uma caminhada, eu pensei assim, mas vou caminhar onde aqui? Aí fui e voltei 4 vezes. Aí ela falou, não, chega. Colocou um negocinho no meu dedo, deu 129. Aí ela já abriu os olhos. Eu vi ela fazer assim, olha. Aí ela falou assim, eu vou chamar uma médica para te atender daqui a pouco. O senhor guarde aí mais um bocadinho. Porque aquilo apitou, fica vermelho quando passa do limite. Aí eu fui atendido e graças a Deus eu digo graças a Deus porque Deus está no controle da minha vida, amém? Porque eu fui atendido e eu já estava com pneumonia, tive que tomar antibiótico, tal, para sarar. Agora é que eu volto a ter a minha respiração normal, estou voltando a ter. Porque até então, se eu tivesse dado uma corrida, meu organismo ainda está se recuperando. Mas pensa, o problema no Brasil que morre tanta gente, deixa eu falar, é o meu ver. Por exemplo, meu tio morreu, sabe por quê? Ficou em casa, tratando em casa, não procurou médico. Porque lá no Brasil, como é que é as coisas? A gente não está habituado ao Brasil a gripes como na Europa tem. É ou não é? Porque aqui é mais frio. Lá na minha terra não faz frio, as pessoas quase não se gripam. E quando gripa, trata em casa, sabe? Com o quê? Com um chazinho, com a ervazinha. Não que não seja bom, mas preste atenção. Tem que ser acompanhado. Todo mundo nessa hora é médico e não é. Eu, a hora que vi que a coisa estava, liguei para o médico. Se eu não tivesse ido, teria ficado pior. Aí eu poderia estar entubado hoje. Vocês estão entendendo? Ou, quem sabe, já nem estaria aqui. Então a gente não brinca com as coisas que são sérias. Amém? Mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. O medo está entre as pessoas. As pessoas estão morrendo de medo. Irmãos, temor é uma coisa, morrer de medo é outra. Porque o medo, ele controla a nossa vida. Até eu lembro uma vez, e esse temor é medo também, vamos explicar. Uma vez eu lembro a irmã Bertina, psicóloga que até costuma dar palestra na nossa convenção, eu lembro ela falar uma vez que o medo, ele não é mal, porque o medo, ele evita que eu pule do 10º andar, por exemplo. É ou não é? É o medo. Mas o medo em demasiado, ele controla a minha vida. O medo em demasiado faz com que eu não enxergue aquilo que Deus tem para a minha vida. E aqui, no capítulo 28, vamos ler. Porque isso tudo era só introdução, misericórdia. No capítulo 28, no verso 12, diz assim, olha. E sonhou quem? Jacó. Porque eu vou ler o 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque ele estava fugindo do irmão. Lembra? O medo.
Ele estava com medo, estava na crise, ele tinha que fugir, que senão ia morrer. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol, o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E então sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, e do norte ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Irmãos, no tempo de crise e de medo, eu quero dizer uma coisa para vocês: é preciso sonhar. Em tempos de crise é preciso ter perspectiva de um futuro. Porque se a gente perder essa perspectiva, este sonho, então nós estamos fadados à destruição também. Mas qual sonho? Porque muitos de nós têm sonhos. Eu sonho com muita coisa, mas muitas vezes os meus sonhos não são sonhos de Deus. E aqui eu quero frisar para vocês: são os sonhos de Deus que vão ter que imperar na minha vida. Eu tenho que aprender a sonhar os sonhos de Deus. Porque aqui, quando é sonho de Deus, é promessa. E quando é promessa, o Deus da promessa vela por ela. Deus tem um sonho para cada um de nós. Então é preciso entender o que Deus tem para a minha vida, porque então eu terei perspectiva de um futuro melhor, sabendo que um dia eu verei anjos subindo e descendo dos céus, e eu verei os céus e Deus assentado no trono. Sabe, irmãos, e essa escada já foi posta, que liga nós a Deus, e ela se chama Jesus Cristo. Jesus. Ele é quem nos liga a Deus novamente. Ele é quem nos leva aos céus. Ele é quem nos livra do medo, que nos dá a perspectiva, esperança de uma vida eterna, uma vida livre disso tudo, porque vai piorar, mas eu quero dizer para vocês, com Cristo sempre é melhor. É preciso sonhar. Quem sonha estar na presença de Deus, com Deus, esse não é desamparado, esse goza da promessa de Deus na sua vida. Sabe? Mas Deus muitas vezes, para cumprir a sua vontade, Ele vai levar por caminhos que, ao nosso ver, muitas vezes não é o melhor. Pensa que Jacó está fugindo do irmão, porque se ele não fugisse, realmente ele morria. Por quê? Porque realmente mata. O irmão, essa doença realmente mata. Se nós não prevenirmos, vai morrer. Jacó fugiu porque ele ia morrer mesmo. Mas preste atenção, Deus estava com ele, Deus deu um sonho para ele e disse: olha, eu vou fazer na sua vida. E Deus está dizendo hoje, nessa manhã, eu vou fazer na sua vida, eu vou cumprir o meu querer na sua vida. E muitas vezes esse querer, eu vou levar você por caminhos que a tua vista parece não ser bom, mas o final você vai ver anjos subindo e descendo, e você vai ver a presença de Deus na sua vida. Soberania, porque diz a palavra de Deus aqui, se nós continuarmos lendo esse texto, que
Jacó ficou de sobremaneira aterrado, de tal maneira que ele ficou tremendo e viu que Deus é esse, poderoso e tremendo. O nosso Deus é poderoso e tremendo. Ele pode. Muitas vezes no medo nós temos a tendência a esquecer quem é o nosso Deus. Lembre-se, Ele é o Deus Todo-Poderoso, tremendo. Ele pode. Deus não te desampara. Ele prometeu ali para Jacó: eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo. Eu tenho promessa para a sua vida, eu tenho um sonho para você, Jacó. Tenho um sonho para você, Juliana. Wesley, tem um sonho para você. Tem um sonho para você. Deus, tu és maravilhoso. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos ler o verso 20 aí do capítulo 28 ainda. Verso 18, né? Vou 18 até o 22. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto deres, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Sabe, irmãos, é preciso sonhar. E quando Deus dá o sonho, Deus fala para a nossa vida e Ele dá a promessa, nós não podemos esquecer de que tem a nossa parte nisso tudo. Nós não podemos esquecer da nossa fidelidade com Deus. Porque Deus em si mesmo, Ele é fiel, e Ele não pode negar a si mesmo a sua fidelidade. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Deus exige de nós também uma fidelidade para com Ele. E aqui, Jacó fez um voto com Deus. Jacó, de que maneira? Ele levantou um altar de adoração para Deus. Porque ele viu Deus, o nosso Deus, como Ele é. Não dá para a gente ver Deus, irmãos, e não levantar um altar na nossa vida de adoração. Um crente verdadeiramente salvo é um adorador. A sua vida é um altar de adoração ao Deus Altíssimo. Então, irmãos, está na hora de levantar um altar na nossa vida. Um altar, fazermos um voto. O que é o voto? É um compromisso de fidelidade com o Senhor, de obediência. Senhor, tu podes, tu vais fazer, é verdade. Então, no final eu vou estar aqui contigo. Porque o Senhor disse que eu vou voltar para aqui, então no final eu vou estar aqui. E no final, Senhor, eu vou dar tudo aquilo que o Senhor fizer na minha vida. Porque, sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso? Aqui, Jacó pediu muita coisa. O que Jacó pediu aqui nessa oração que ele falou com Deus? Pediu comida, primeiro ele pediu o quê? Proteção, comida, vestes e trazer ele em paz. E às vezes na nossa vida a gente está querendo tanta coisa, menos aquilo que é essencial. Que o que realmente importa. Porque o que realmente importa é isso. Não foi o que Jesus falou? Se você tem o que comer, o que vestir, então tá bom. Dê graças a Deus. E às vezes a gente está murmurando por aí, tem tudo.
Mas Jacó não, Jacó disse assim, ó, tudo, eu só quero isso, mas tudo aquilo que o Senhor me der, ó, que é maravilhoso, porque ele sabe que Deus tem muito, muito, muito mais do que aquilo que a gente imagina. Ele quer dar o melhor para nós. E ele falou, tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor fizer, quando eu voltar aqui neste lugar, que é o lugar da nossa aliança, então aqui eu vou dar o dízimo de tudo. Amém? Dízimo, irmãos, leiam, é fidelidade. Quem é fiel com Deus dá dízimo. Ai, o que o Kelso está falando? Irmão, estou falando que está escrito na Bíblia. Não foi isso que a gente acabou de ler agora? Eu li alguma coisa ao contrário aqui? Não. Há um mês atrás, cerca de um mês atrás, no outro culto de ceia, eu preguei e foi mais um ensino sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, Deu uma explanada ali naquilo que o texto quer dizer em relação a nós como corpo de Cristo. E no final, nós levantamos o dízimo e a irmã falou assim, olha, é muito bom e tal. Mas, irmão, por que não fala sobre o dízimo? Eu falei, irmã, a gente só prega naquilo que precisa que as pessoas ouvirem. Essa igreja aqui é uma igreja abençoada e ela abençoa. Essa igreja aqui, eu estou aqui já 10 anos que eu faço parte dessa igreja. Ok? Foi uns anos antes e agora mais 5 agora, vai fazer 5. 5 já, não sei. É mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Porque a Giovana tem 8, é isso mesmo. Então preste atenção. Eu raramente ouvi falar aqui sobre dízimo. Sabe por quê? Porque não precisa. Essa igreja é uma igreja que é fiel com o Senhor. Essa igreja aqui, Costa da Caparica, é uma igreja que é fiel. É uma igreja que abençoa, abençoadora. Quando precisa das coisas, os irmãos se levantam, vão lá, oferecem dinheiro, se pronteiam para falar assim, olha, eu estou aqui, eu posso ajudar. E eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu falei para ela aqui, a gente não precisa pregar. O dia que tiver ruim, a gente fala, a gente ensina, porque a palavra de Deus é para exortar, amém? Mas por quê? Por causa da fidelidade. O dízimo é um sinônimo de reconhecimento da fidelidade, da soberania de Deus na minha vida. E Jacó disse, olha, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou chegar aqui neste lugar e em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez, eu vou dar o dízimo. De tudo aquilo que o Senhor me der. Amém? Então, irmãos, é preciso levantar um altar de adoração na nossa vida. Um altar em que eu assumo uma responsabilidade, uma aliança com o meu Deus. Um altar em que eu assumo a responsabilidade de falar assim, olha, esses princípios eu não nego. Eu estava falando ontem aqui no grupo de jovens que, sabe, irmãos, eu vejo crente que se diz crente na internet que, misericórdia. Quando é novo convertido, que é o que eu estava dizendo, não tem problema não, porque a pessoa está no caminho, está aprendendo. Mas tem crente que já está há muitos anos e que manda filho, que fantasia filho de Halloween, gente. Já vi nessa igreja aqui, eu nunca vi não, tá? Graças a Deus, se visse eu chamava atenção. Eu chamo mesmo, irmão. Eu falo, chego num cantinho e falo, irmão, que é isso? Tem gente que manda o filho. Como é que pode uma coisa dessa? No carnaval. Que isso, gente? A gente não pode abrir mãos do nosso voto com o Senhor. Responsabilidade, fidelidade. Tem gente, tem crente que lê o horóscopo. E não é só horóscopo não, gente. Tem gente que fica acreditando naqueles aplicativos que falam assim, ó, como é que vai ser a sua vida se fosse assim? E posta ainda, misericórdia. E a foto, se você fosse mulher, ideologia de gênero, irmão, você está fazendo publicidade para o mal. Está sendo publicitador do diabo. Que isso, irmão? Levanta um altar de adoração na sua vida. Levanta um altar e diz assim, Deus, daqui eu não arredo o pé.
Pode vir o anticristo aí e dizer assim: olha, nega, senão eu vou te matar. Eu falo assim: eu quero morrer, porque quem dá a vida é Cristo. A minha vida é um altar de adoração a Ele. Ele é o dono da minha vida. E quando você levantar o altar, você vai ver que as barreiras vão cair, seja da saúde, seja do relacionamento familiar, as barreiras, Deus vai levantar, seja algo financeiro da sua vida, Deus vai derrubar essa barreira, mas levanta um altar de adoração na sua vida hoje, igreja. E aí, nós vamos ver no capítulo 30, que é no tempo de crise, é quando Deus molda o nosso caráter. No tempo de crise, porque é nas crises que Deus vai nos provar. É nas crises que Deus vai mostrar que Ele é Senhor da nossa vida. É no tempo de crise. Sabe, Jacó era o quê? Enganador. E aqui no capítulo 30, nós vamos ver que Jacó passa de enganador a enganado. É ou não é? Lei da semeadura. Colhe o que planta. Você vai colher o que planta. Jacó era enganador. Aí Deus falou assim: calma aí. Provérbios 27, não precisa abrir não, só vou citar, né? E o verso 17 diz assim, olha: assim como que com ferro se afia o ferro, assim o homem afia o seu próximo. E Deus é assim. Quando você é algo, Deus vai colocar uma pessoa na sua frente que é mais do que você. Para você provar do próprio veneno. Ah, Kelsey, isso não está na Bíblia, não. Não, mas na Bíblia está assim, olha: como com ferro se afia o ferro, assim o homem afia o seu próximo. E Deus vai te levar à situação e perto de pessoas onde Ele vai afiar a sua vida. Porque preste atenção, você pode querer as bênçãos de Deus e você vai ter quando quem quer tem. Quem quer tem, porque ela é de graça. Mas preste atenção, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus quer transformar a sua vida, que a palavra de Deus diz que nós seremos como Cristo. A ideia é nós sermos como Cristo. Então Deus está nos encaminhando para lá, Ele está afiando a nossa vida. Então Ele vai levar a gente a lugares e a situações onde nós temos que entender, nós da igreja temos que entender que isso tudo é para afiar e aperfeiçoar a nossa vida. Amém? Fique o justo mais justo e o mal ainda mais mal. Mas nós estamos sendo santificados por Deus, amém? Nós estamos sendo santificados. E aqui a palavra de Deus diz que Jacó foi enganado pelo seu sogro. Porque ele trabalhou, ele se apaixonou por Raquel. Todo mundo conhece a história, eu vou dar aqui um pequeno resumê. E aí, ele se apaixonou por Raquel. Foi a primeira que ele viu, já apaixonou logo, né? E aí ele fez um combinado com o pai de Raquel. Labão disse assim: olha, é o seguinte, que era sua filha. Ele falou: ok, tudo bem, mas tem que trabalhar aqui 7 anos para mim. Ok, vou trabalhar 7 anos. Trabalhou 7. Ao fim de 7 anos, o cara fez uma festa lá entre os homens, tacou bebida no Jacó. Jacó ficou bêbado. O que ele fez? Colocou a filha mais velha, algumas traduções dizem Leia ou Lia, né? Não sei como é que está na vossa aí. Lia, vou falar Lia, tá bom? Colocou Lia dentro da tenda de Jacó e Jacó consumou ali o casamento. Aí de manhã ele acordou, a hora que viu, não era Raquel. Fui enganado. Aí foi bravo lá no sogro. Então, como é que história é essa? Eu fui enganado. Mas você lembra o que ele fez com o pai dele? Também não enganou o pai dele, o irmão dele? Deus falou assim: calma aí, vou trabalhar na sua vida. Você é enganador? Calma. Você é mentiroso? Calma. Você é espertalhão? Calma. Você gosta de falar da vida dos outros?
Calma, eu vou te levar para lugares onde eu vou trabalhar a sua vida. Por isso, às vezes, quando eu vejo pessoas que chegam em mim e falam assim, irmão, tal pessoa assim, eu falo, irmão, deixa que Deus vai trabalhar. Pode ficar tranquilo. Eu, quando dá, eu já disse para vocês, eu tenho aprendido com Deus aprender a falar. É diferente, ok? Mas a gente tem que falar assim. A Bíblia diz que a gente deve chamar o irmão e falar quando tiver algo mal que vai prejudicar a vida dele. Mas, irmãos, Deus trata. Deus trata de cada um de nós. Deus aperfeiçoa cada um de nós. E aqui Jacó disse, então, mas que negócio é esse? Ele falou assim, rapaz, aqui na nossa terra ele não tem por esse costume, não. Aqui primeiro tem que casar as mais velhas. Agora, se você quiser ela, trabalha mais 7. Olha a motivação. Crente motivado é outra história, né? Jacó queria ela, falou, eu trabalho mais 7. Passa rapidinho, é ou não é? Quando a gente está apaixonado por algo, passa rápido. Então, se tem custado para você vir na casa de Deus, toma cuidado. É preciso voltar ao primeiro amor. Ao amor em que você está apaixonado, que você tem prazer, em que não custa estar na casa de Deus. Ontem mesmo eu estava falando isso. Aqueles crentes que só vinham na igreja só por vir, só porque estava acostumado, esses sumiram. Mas aqueles que têm amor, aqueles que amam estar na casa de Deus por causa do Deus da casa, então, estes estão aqui. Não custa, é prazer, é amor. E Jacó falou, não, é mais 7 anos aqui, passa rapidinho. Mais 7 anos, mais 10 minutos e eu termino essa pregação, pastor. Misericórdia, tem demais aqui ainda para falar, Jesus. E olha que eu tenho sido obediente ao horário. Tenho sido, sim, senhor. Deus trabalhou a minha vida. Misericórdia. Então, irmãos, Jacó foi enganado. Mas nós não somos como as demais pessoas que não conhecem a Deus. Deus vai nos fazer prosperar aonde nós estivermos. Amém? Deus vai nos fazer. É no lugar onde Ele está afiando a nossa vida, aí Ele vai nos fazer prosperar. É no lugar da dificuldade, o nosso Deus vai nos fazer prosperar lá. Aonde você estiver, se você estiver na vontade de Deus, aí Deus vai te fazer prosperar. Não importa para onde Deus quer te levar, se é aqui, se é acolá, Deus vai te fazer prosperar. Deus usa as circunstâncias da crise para fazer cumprir a sua vontade. No capítulo 31, do 1 ao 21, nós vamos ver que aí, Jacó, depois de ter sido enganado, trabalhou mais 7 anos. Depois desses 7 anos, ele trabalhou mais 7. Por quê? Porque aí ele não tinha nada, ele tinha 2 esposas, 2 famílias para cuidar, e não tinha dinheiro nenhum, mão no bolso, nada. O que ele ia fazer? Fez um trato com o sogro dele. Falou assim, olha, aliás, o sogro dele é que foi até ele, diz a palavra de Deus. O sogro dele foi até ele, falou assim, Jacó, eu tenho visto que o teu Deus tem feito você prosperar aí. Depois que você pegou minhas coisas aqui, tudo tem prosperado. E você sabe, irmãos, onde tem crente, prospera. Lá onde você está no seu trabalho, tem que prosperar. Porque senão você não está sendo fiel a Deus. Trabalhe e faça o seu patrão prosperar. Porque então Deus vai ser fiel contigo. Amém? E aqui Jacó fez isso. E Deus, irmãos, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Quando a gente é fiel, as pessoas vão ver. Como o sogro dele falou assim, olha, o teu Deus é contigo, tem feito você prosperar aqui e minhas coisas só têm aumentado. Então vamos fazer um trato? Fica aí e continua trabalhando, que eu vou te sustentar. Aí Jacó, olha, Jacó a visão também, né? Às vezes Deus não quer que a gente... Deixa que Deus fala com cada um, né? Agora não vou falar mais nada. Então preste atenção. Jacó aqui falou assim, ok,
Mas é o seguinte, eu também tenho que ter lucro nisso aí, né? Se eu estou te fazendo prosperar, calma aí. Se eu tenho sido fiel, calma aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. As próximas agora, o do rebanho que nascer, o que for listrado é meu. O resto é seu. E eu lá, bom, olhou e falou assim, epa, tem mais das lisas. Ah, pode ser, Jacó. E aí, né? Jacó ainda estava sendo trabalhado, né? Ele pegou e fez um monte de treta lá, né? Um monte de coisa. E às vezes na nossa vida é assim, irmão. Nós somos salvos, Deus está trabalhando na nossa vida, mas às vezes tem um restinho de coisa lá ainda. Tem um restinho lá que Deus ainda quer tirar. É um mais profundo ainda que Deus quer chegar. E Jacó fez lá um monte de coisa, mas Deus é fiel. Deus é fiel, porque nós não somos salvos por aquilo que somos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. E aqui Jacó colocou lá um monte de coisa, e é verdade que estava nascendo tudo listrado. Começou a nascer só listrado. E Labão falou, mas que negócio é esse? Vamos mudar essa história. Vamos mudar esse combinado. Listrado agora é meu. O que nascer, e coisa é seu. E aí, o que aconteceu? Fidelidade de Deus começou a nascer só da outra. E a verdade é que chegou tal momento que os irmãos, os cunhados de Jacó, né? Os filhos de Labão começou a falar assim, olha, calma aí, pai. No capítulo 31, calma aí, pai. Jacó, tudo que ele está fazendo, as coisas dele só estão prosperando, ele está se enriquecendo à nossa custa. Que negócio é esse? É tudo nosso isso daqui. Você sabe, irmãos, no momento em que a gente acha que as coisas estão indo bem, que a gente está prosperando, vocês vão entender que o diabo vai se levantar. Por quê? Porque ele não quer ver a bênção de Deus na nossa vida, ele quer destruir a nossa vida. E você sabe, Deus vai deixar. Na verdade, é Deus que está no controle. Porque Ele está trabalhando, Ele está aperfeiçoando. E aí, Jacó se levanta e fala, opa, calma aí. Olha, Labão, os caras estão contra mim. Estão falando aí já mal de mim. Eu olho o seu semblante. Aí ele não falou para Labão, falou para Raquel. Olha, Raquel, seu pai está com um semblante mudado comigo. Ele tem mudado. Já não é o mesmo. E aí eles decidiram sair dali. E tem alturas, irmãos, que é a altura de partir para o próximo nível. Tem alturas da nossa vida que Deus vai trazer situações onde Ele vai fechar portas, porque Ele quer abrir outras portas ainda melhor. Porque a promessa de Deus era ali. Jacó já estava 21 anos ali, irmãos. Promessa de Deus para a vida dele era ali. E às vezes a gente está fincado em lugares que tem nos aprisionado de chegar na bênção e no sonho que Deus prometeu para a nossa vida, porque a gente está... Não, aqui está bom, eu estou satisfeito, aqui está tranquilo, eu não gosto de mudança. Não! Deus vai trazer mudança na sua vida, Ele vai trazer perseguição, vai. Ele vai fechar a porta, sabe por quê? Porque Ele quer abrir outra lá na frente, muito melhor. Não, Wesley? Quer abrir outra porta na sua vida, porque tem te aprisionado de chegar à bênção de Deus. E aqui Jacó experimentou disso, Deus fechou as portas e disse, calma aí. E aí vai levantar gente com ciúme, com inveja contra a sua vida. Irmãos, não se abale, não são as pessoas em si, é a vontade de Deus na sua vida, entenda isso. Muitas vezes nós temos tendência a culpar as pessoas e não entendemos que se calhar o culpado somos nós que não estamos na vontade de Deus. Assuma a sua responsabilidade, é isso que Deus quer, assuma. Quando Pedro estava com Jesus e estava assumindo a responsabilidade dele, que era de apacentar as ovelhas, que Jesus tinha dado o propósito para ele, ele ainda teve a coragem de olhar para trás e falar assim, aquele lá, Jesus. E Jesus falou assim, deixa que aquele lá eu cuido dele, toma a sua responsabilidade. E muitas vezes nós olhamos para os irmãos e dizemos assim, olha, e aquele lá, Senhor, não está fazendo nada, e Deus está falando assim, não interessa, deixa que aquele lá eu cuido, deixa que aquele eu cuido, toma a sua responsabilidade.
Toma a sua responsabilidade. E aí, Deus vai te levar a lugares muito melhores, ao próximo nível. Deus tem algo ainda melhor para a sua vida. Deixa de se contentar com essa bijuteria. Deus tem pérolas para a sua vida. Deus tem coisa muito melhor e preciosa para a sua vida. E aí, porque eu tenho que continuar, não posso ficar mais nesse ponto, já está acabando, tem 5 minutos. Nunca queira para a sua vida, e faz parte ainda desse ponto, se calhar, né? Nunca queira para a sua vida algo que não é dado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre tem alguém, nós estamos no mundo de aparências, de ostentação, onde as pessoas, o que está na moda hoje é o Instagram. Por quê? Porque no Instagram é onde as pessoas postam as coisas, mostrando coisas que se calhar elas não são. Vidas de aparência. O mundo tem vivido de aparência. Não queira para a sua vida aparência. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja. Esquece os outros, irmãos. Queira aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque o que Deus quer para a sua vida é diferente do que Ele quer para a vida do irmão. Mas o da sua vida, a sua fidelidade, é o que te vai fazer permanecer na vontade de Deus. Então esqueça, porque aqui, quando Deus traz perseguição e eles vão embora, o que Raquel faz? Está aqui no texto, depois leiam. Raquel olha e fala assim, o quê? Não, isso daqui é nosso, foi nós que fizemos meu pai enriquecer e tal. Foi lá e falou, não, nós vamos com a mão na frente e outra atrás, só com essas coisinhas, a gente merece muito mais. Foi lá e pegou os ídolos que o pai tinha de ouro e escondeu. E aí houve perseguição na vida deles. E às vezes você tem escondido coisas na sua vida que tem trazido perseguição na sua vida, porque não é seu, Deus não te deu. Queira somente aquilo que Deus te dá, porque o que Deus quer te dar vai chegar na sua porta. Não vai faltar. Não vai faltar. Nada que Deus te dá falta, vai sobrar. Vai sobrar. Nunca faltar. E aí Raquel leva, porque a gente é o seguinte, é ou não é? Raquel era o quê? Era filha, é herdeira também, tinha uma parte ali pequenininha, mas tinha na história, tinha ou não tinha? Não, eu sou filha, e às vezes a gente como cristão, a gente fala assim, não, eu sou filho. Eu sou filho. Você é filho? Filho é obediente. Filho só quer aquilo que o pai dá. Filho não tenta roubar nada do pai. Eu sei que a maldade está no mundo aí, tem filhos que estão matando os pais para ficar com a herança. Isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. É igual esse maluco aí, é maluco. Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é, né? Que aí tipifica o falso profeta. Acho que ainda não é não, mas tipifica. Pode até ser, né? Somos todos filhos de Deus, ninguém é diferente. Todos somos filhos de Deus? A palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz que todos aqueles que aceitam Cristo, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo, esses são filhos de Deus. E quem está em Cristo é obediente à vontade de Deus. Não vem com essa história que somos todos filhos, não. Nós somos criação de Deus. Só é filho aquele que é adotado em Cristo, diz a palavra de Deus. Esses são filhos de Deus. Então esquece. E o que é seu, Deus vai fazer chegar na sua porta. Amém? Não pegue nada que é seu, senão Deus vai levantar a perseguição na sua vida. E aí, eu ia falar aqui, vou falar, perdoa, pastor, mas tem que falar porque é uma parte importante que nós vemos que é uma parte familiar, ali é uma disfunção familiar. Preste atenção. Jacó teve problema com a mãe, foi ou não foi? Porque quem inventou a história foi a mãe com ele. Foi ou não foi? Quem fez ali aquela história toda de enganar o pai de Jacó foi a mãe que foi lá ter com ele e falou assim, meu filho e tal, vamos aqui enganar seu pai. Vocês acham que isso é certo, irmãos? Não é porque Deus abençoou ele, quer dizer que é certo, não.
Porque isso é errado. O mentir, o enganar é pecado, irmãos. Deus só honrou ele o querer a bênção. Porque é o que eu disse para vocês, a gente ainda falha, a gente ainda erra. Mas se eu querer a bênção de Deus na minha vida, Deus vai me dar ela. Ele vai trabalhar, como trabalhou aqui na vida de Jacó. E aqui, Jacó teve problemas familiares. E sabe, na nossa família, muitas vezes a gente tem problemas familiares, sabe por quê? Porque a gente não dá exemplo. A gente reclama dos nossos filhos e acha que é só falar assim, é isso, é isso, é isso, e se não fizer vai apanhar. Mas aí na nossa vida os nossos filhos veem outra coisa, muito diferente daquilo que a gente fala. Então não há exemplo, porque os filhos aprendem muito mais daquilo que... Isso já está provado cientificamente também, irmãos. A nível psicológico, todas as pessoas aprendem muito mais vendo do que ouvindo propriamente. Ouvindo é cerca de 8%. Vendo é cerca... Queria nem falar. Quase 90% daquilo que a gente aprende é vendo. É o exemplo. Aí a gente quer educar os nossos filhos e esquece que a maior educação é no exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, ela aprende, até falei isso aí aqui ontem, né? A minha filha aprende muito, você sabe por quê? É daquilo que ela tem visto. Ela quer passar batom. Ninguém ensinou ela a passar batom. Falou assim, minha filha, as meninas passam batom aqui, que é para ficarem mais ornamentadas. Não. Mamãe, deixa eu passar só um batonzinho de leve, porque a mãe falou assim, minha filha, criança não pode ficar muito coisa e nem pode chamar muita atenção também não, porque é feio. Tem que ser algo equilibrado. E aí ela vê a mãe passando algo e fala assim, mamãe, também quero. E ela passa. Ela aprendeu, foi vendo com a mãe. Sabe o que ela vai aprender comigo, pai? Ela vai aprender comigo é a forma como eu trato a mãe dela. Essa forma vai ser o padrão para ela escolher depois o futuro marido dela. Vocês estão entendendo? Então, Juju, tá vindo aí, né? A primeira, primogênita, em nome de Jesus, a Ágata. Tá quase chegando também. A minha, eu achei que eu nem ia pregar aqui hoje. Daniela começou lá as contrações ontem, já estava quase que quase. Aí deu uma quietada, parou. Mas já está nos finalmente já também. Mas vai aprender, irmãos, é o exemplo que tem em casa. E Jacó aqui aquilo que ele semeou e o exemplo, ele está tendo. A mulher dele fez algo para enganar que a mãe dele também fez. E que se calhar ele não soube ser autoridade na casa dele, então aconteceu também. E outra coisa que eu quero dizer a nível familiar, desprenda dos familiares. Família é você, o seu cônjuge e o agregado que vem depois, que são os filhos, porque esses também depois um dia vão. Isso é a família principal. Amém? O meu sogro é meu familiar. Amém? A gente vive como família, mas o principal é eu, minha esposa e minhas 2 filhas agora. Vocês estão entendendo? Eu não estou preso a eles. A gente ama, a gente vive uma vida que agrada a Deus, tenta viver dessa forma, mas preste atenção, irmãos, tem que desligar. Diz a palavra de Deus que deixará o teu pai e a tua mãe unir-se-á a sua mulher. E o princípio não é só para o homem, é para os dois. É para vocês entenderem que os dois vão se tornar um só. Família é aí. Amém? Tem muita gente que está com problemas porque tem vivido. E é o seguinte, aqui, Labão mandava na vida deles. Mas chega uma hora, irmãos, que Deus quer te mandar para outro lado. Amém? Porque é a sua família que Deus quer trabalhar. A sua família. Vamos passar para frente, né? Que eu não estou falando, só queria dar uma chega. E para terminar, vamos ler capítulo 32, para concluir. Jacó, depois resolveu os problemas ali com Labão, com a família, tudo foi tratado, ok, é por isso mesmo, houve perdão, tem que haver perdão para a restauração dos relacionamentos, amém, irmãos? Relacionamento sem perdão não há relacionamento,
não é relacionamento. Então tem que haver perdão. Perdão. E aqui, passando para frente, Jacó vai buscar outro perdão, porque ele tem que relacionar com quem? Com o irmão dele. Deus não falou que ele ia voltar para aquela terra? E aquela terra era onde estava o irmão dele, gente. Sim ou não? Ali é a terra onde o pai, Isaac, disse assim, olha, você vai gozar do melhor dessa terra. Deus vai te fazer prosperar aqui. E Deus ratificou essa bênção e disse, eu é que disse que ia fazer isso. E você vai voltar aqui. E Jacó até disse, olha, então eu vou levantar um altar. E chegou a hora de voltar para esse altar. Chegou a hora de voltar para o lugar onde ele fez aliança com Deus. Mas tinha lá o problema. E às vezes, irmãos, quando Deus trabalha na nossa vida, Ele vai mostrar para a gente que a gente já está preparado para enfrentar. É igual filho quando você educa, é ou não é? Você ensina, olha, aqui é assim, assim, assim. E o ideal é assim. Eu sei que os pais de hoje têm estragado os filhos. Porque você educa, diz assim, olha, minha filha, eu falo para minha filha, assim, olha, se você pisar aqui vai acontecer isso, você vai cair. Falo 1, 2, 3 vezes, explico. Ou então eu digo assim, olha, minha filha, passa por aqui que é melhor. Mas se ela pisar aqui, eu vou deixar, a não ser que seja algo mesmo muito mal para a vida dela, que tire a vida dela. Mas se for alguma coisinha assim para ela quebrar a cara, eu deixo ela quebrar a cara. Eu deixo. Sabe por quê? Porque para ela aprender. Mas eu educo ela e deixo que ela enfrente os problemas. O problema de hoje em dia é que os pais estão fazendo tudo pelos filhos e os filhos não têm aprendido a enfrentar as situações da vida. E Deus não é esse tipo de pai. Deus é um pai verdadeiro que quer que os seus filhos cresçam, que prosperem. E aqui Deus está trazendo Jacó lá para o início e está falando assim, olha, agora eu vou te mostrar porque eu trabalhei na sua vida. Agora eu vou te mostrar que você está preparado, porque eu estou trabalhando na sua vida. Agora eu vou te mostrar que eu sou o teu Deus e estou contigo sempre. E aqui Deus traz ele para frente do irmão. Ele está fazendo tudo lá novamente, dividiu lá a família dele em 2 grupos, falou assim, ó, se o irmão perseguir um e matar, o outro dá para fugir. Vamos fazer aqui e tal. E aí ele chega num ponto que ele fica sozinho, e que essa parte que vamos ler agora, né? E foi também Jacó, verso 1 do capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, encontrando-lhe os anjos de Deus. Lembra daquele lugar que ele viu os anjos subindo e descendo? Ele voltou para lá. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus? E chamou o nome daquele lugar de Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo, assim direis ao meu senhor, que é Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentos, e ovelhas, e servos e servas, e enviarei para anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram-se a Jacó, e fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te 400 varões com ele. 400 homens com Jacó, ou com Esaú. Agora pensa, Jacó saiu com medo por causa de um. Agora tem aquele um e mais 400. Sim ou não? Veio mais 400. E aí o que Jacó vai pensar agora? Está com medo? Ele pode até ter medo, um receio. Mas preste atenção, agora ele descobriu que Deus está com ele. Ele vai enfrentar. E aí diz a palavra de Deus, no verso 22, e levantou aquela mesma noite, porque ele ficou sozinho, separou as famílias, as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-se e fê-lo passar pelo ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até o arraiar do sol. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já está vindo o dia. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares.
E disse o varão para ele: qual é o teu nome? Ele disse: é Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? E aqui a ideia da luta é: perseverou, esteve firme, não deixou de buscar. Jacó não deixou de buscar a presença de Deus, a benção de Deus, até o último momento. Ele voltou aqui novamente e ele disse: eu não saio se você não me abençoar, Senhor. Eu não vou sair daqui, Senhor, sem a tua bênção, mas se o Senhor me abençoar, então eu vou enfrentar qualquer coisa, porque o Senhor me promete. É o Senhor que me abençoa. E diz a palavra de Deus que aquele varão, e que para mim aqui é Jesus Cristo, é uma cristofania, tocou nele. Tocou nele. Sabe, irmãos, quando nós somos tocados por Deus, o poder de Deus entra na nossa vida. Quando nós somos tocados por Cristo, a provisão de Cristo vem sobre a nossa vida. Quando nós somos tocados por Cristo, a coragem de Cristo vem sobre a nossa vida. Quando nós somos tocados por Cristo, o amor de Cristo vem sobre a nossa vida. E aqui Jacó foi tocado. E quando nós somos tocados por Cristo, irmãos, não dá para ser a mesma coisa. Tem gente que pensa assim: nossa, eu me batizei, houve batismo aqui há uns dias atrás, né? Eu também já me batizei e muitas vezes a gente pensa, passa isso pela nossa cabeça: vou batizar, agora vai ser nova vida. Irmãos, o batismo é só um símbolo, é uma nova vida e deve ser uma nova vida quando você aceita Cristo na sua vida. Quando Cristo toca na sua vida, não dá para ser o mesmo, não vai ser o mesmo mais nunca. Vamos ficar de pé. Quando Cristo toca a nossa vida é transformada. Amém? Quando Cristo entra na sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque Deus te dá uma nova identidade. Jacó aqui era enganador e Deus falou assim: olha, não dá para você ser mais enganador. Esse nome já não convém mais contigo, porque eu tenho algo melhor. Eu já disse para você, eu tenho uma promessa para a sua vida, e a minha promessa é o melhor. Então eu vou te dar um novo nome que condiz mais com aquilo que eu tenho para a sua vida. Não por aquilo que você é, mas por aquilo que eu vou ser em ti. Agora você vai ser príncipe. Agora você vai prevalecer, porque eu, o seu Deus, sou contigo. E Deus está dizendo hoje para você, nesta manhã: eu sou contigo, eu vou te dar uma nova identidade. Eu já te dei uma nova identidade, e essa identidade agora é Jesus Cristo em sua vida. Ele é o Senhor. Nunca mais você vai ser o mesmo. E agora Ele vai te levar para uma terra prometida. E a terra prometida, ela é eterna. Ela é os céus. Ela é a presença de Deus. Não há lugar melhor onde a gente queira estar do que na presença de Deus, na casa de Deus. Aleluia. 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 Amém. Bendito seja o nome do Senhor.